Sim. Sim. Muito bem. Então, a semana passada a gente falou do desenvolvimento do sistema estomatognático embriológico. Então, a gente falou antes do nascimento, como a gente conhece, propriamente dito, né? Então, a fase de embrião e feto. Hoje a gente vai falar do pós-nascimento, mas de vez em quando a gente vai lembrar algumas coisas para seguir um raciocínio lógico. E daí a gente vai seguindo até a gente chegar nos conceitos básicos de oclusão, porque na hora que eu quero falar de reabilitação oral, ou na hora que eu quero falar de equilíbrio postural e oclusal, eu preciso ter conceitos muito bem estabelecidos. Eu preciso ter um protocolo muito estabelecido para que eu não queime etapa. E eu preciso trabalhar embasado. Eu preciso trabalhar embasado. Para eu trabalhar embasado, eu preciso conhecer tudo que levou a chegar nesse equilíbrio postural e oclusal. E nós estamos falando de oclusão, né? Que é a disciplina mais importante da odontologia, pelo menos a odontologia clínica, desde a odontopediatria, ortodontia, a própria cirurgia oral, quando vai principalmente para o lado da cirurgia ortognática, implante, prótese, dentística, todas as áreas, elas têm que dominar muito bem a oclusão. Porque a gente precisa entender tanto do ponto de vista estático, como principalmente do ponto de vista dinâmico, como que isso funciona. Mas o meu raciocínio é para que vocês entendam como funciona desde a concepção, como é na natureza. A frase mais importante que eu vi em toda a minha vida profissional foi por parte do professor Aníbal Alonso, onde eu perguntava muito para ele a respeito de questões oclusais, e ele me respondia sempre como é em la natureza. Então, era sempre a mesma pergunta, e ele me obrigava a pensar como era na natureza, e eu acho que, de tanto pensar como era na natureza, eu comecei a entender melhor como as coisas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir a necessidade de entender como foi esse desenvolvimento na natureza, como a natureza concebeu o sistema estomatognático, como que ele se desenvolveu, quais os quais os obstáculos que nós seres humanos colocamos a esse perfeito desenvolvimento do sistema estomatognático. Como eu citei na última aula, então, no desenvolvimento das articulações, né, das ATMs, alimentação em criança. Então, criança que só consome alimento pastoso ou líquido, como Danone e miojo, né? Foi o nosso exemplo da última aula. Se o sistema estomatognático precisa, se a natureza permite que a gente tenha uma alimentação líquida com leite, depois mais pastosa, e que o alimento vá se depois semissólido até o sólido, para que a gente se desenvolva enquanto ser humano e que as estruturas anatômicas também se desenvolvam à medida que a gente vai usando. Então, se não usa, ainda não está. Sim, não está compartilhada porque eu estou fazendo um preâmbulo, mas eu vou compartilhar. Então, à medida que a natureza ela vai desenvolvendo essas estruturas anatômicas, elas vão tomando a sua função na, na dinâmica mastigatória. Então, nós citamos aí o exemplo das ATMs, né, que elas chegam a ser convexas no embrião e no feto, depois ela, quando nasce, ela está plana e ela só vai admitir a forma bicôncava aos 12 anos de idade. Então, com o desenvolvimento do tubérculo zigomático e, consequentemente, da eminência articular anterior. Então, nós vamos entrar num tema que é muito importante
e que precisa ser observado com muito detalhe a cada vez que a gente estuda, para que esse conhecimento ele realmente sedimente dentro do nosso cérebro, para que a gente pense naquilo com naturalidade, para que o próximo tema ele venha. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem colocar no grupo do WhatsApp depois, numa lista única, os e-mails de vocês, para que eu comece, então, agora a compartilhar materiais, tá? Eu quero materiais didáticos, que eu comece a mandar coisa para vocês estudarem. E aí eu vou aos poucos fazendo PDFs e mandando para vocês também, mas eu pedi um e-mail porque tem arquivo que é muito pesado, não dá para mandar pelo WhatsApp, nem dá para eu pelo menos não consigo compartimentar ele de maneira que dê para enviar por WhatsApp. Na última aula alguém me pediu o livro do Ockson e eu tenho, mas eu só consigo mandar ele por e-mail, porque o arquivo é bem pesado. Eu não sei como mandar ele via WhatsApp, porque tem uma forma de acho que zipar ele, mas por e-mail é tranquilo, é só baixar lá, quem quiser imprimir, imprime, ou baixa lá o PDF e vê o livro todo. Então, a gente vai começar de onde a gente terminou, um pouquinho antes, né? Vamos repetir um pouquinho de nada, e aí eu vou colocar umas tabelas de idades para que a gente comece a raciocinar. O que eu quero, com o material que eu preparei para vocês hoje, que parte eu fiz e parte foi o material que o Dr. Aníbal Alonso me deu e me autorizou a usar nas minhas aulas. É um material muito bem feito, que tem movimento, é bem interessante, e eu queria que vocês parassem para me fazer perguntas se vocês tiverem, tá? Para que a gente vá entendendo como isso funciona, até que a gente chegue à reabilitação oral em si, e aí, depois da reabilitação oral em si, a gente possa se aprofundar um pouco mais no equilíbrio postural e oclusal, porque aí então entram conceitos de fisioterapia, de nutrição, coisas que não estão tão ligadas à odontologia. Mas isso eu queria que ficasse lá para o fim. Eu quero consolidar primeiro os conceitos da própria odontologia e desenvolver um raciocínio lógico de como essa oclusão funciona, para que esses conceitos eles venham à nossa mente na hora que a gente vai fazendo um implante, ou planejando um implante, ou fazendo uma restauração de um dente, e quando for ajustar aquela restauração, aquele conhecimento aflore na nossa mente e a gente possa ajustar aquela oclusão sem causar nenhum tipo de deflexão. Eu vou começar a falar nesse tema, porque ele está muito presente nas aulas do Aníbal. Para quem não conhece, o Dr. Aníbal Alonso eu acredito, uma das personalidades vivas mais importantes da oclusão no mundo. Ele está com mais de 80 anos, completamente ativo. E ele é considerado hoje um dos pais da oclusão, se não no mundo inteiro, e é conhecido no mundo inteiro. Ele coordena curso de mestrado na Espanha. O cara com mais de 80 anos viaja todo mês para a Espanha e volta para Buenos Aires. Mas ele seguramente na América do Sul é a figura mais respeitada quando se fala de oclusão. Mas além dos conhecimentos que ele tem, que isso é uma parte também da minha trajetória que eu resolvi seguir, depois a gente começa a usar esses conhecimentos, mas para ir um pouquinho além de puramente da oclusão, mas associar essa oclusão à postura. Então, tá todo mundo vendo aí, gente? Tá todo mundo no ar, todo mundo vendo a minha tela. Tá, eu consegui. Estamos.
A minha tela está para todo mundo, então, né? Sim. Muito. Se a minha tela está para todo mundo, eu vou começar então a falar agora, dentro da filosofia do equilíbrio postural e oclusal, vamos falar de crescimento pós-natal. Então, depois que o indivíduo nasce, como ele nasce e como ele se desenvolve, como se desenvolve o sistema estomatognático dele, para que ele atinja vamos falar assim, a maturidade oclusal. Marcelo, eu não sei o que houve. Se a tela não compartilhou para você. Para mim também não, viu? Eu acho que não ativou ainda não, Fábio, a tela para compartilhar aí, não. Não está aparecendo, não. Está aparecendo você. Então, eu vou apagar. Pois é. Eu vou retornar aqui. Tu está compartilhando do Mac ou do Windows? Eu estou compartilhando do Mac. Certo. Aqui é essa câmera que está aparecendo, né? Pois é, cara, eu vou. Ah, tá. Agora sim, agora vai. Desculpa, gente. É que eu não tinha iniciado o compartilhamento. Agora foi. Beleza. Muito bem. Tá pegando aqui. Então, falando de crescimento pós-natal, vamos partir do último slide da parte de embriologia, que a gente terminou iniciando a aula de hoje, né? Então, a gente foi até o início, que é o desenvolvimento pós-natal da ATM. Como que isso funciona? Então, no embrião, eu tenho uma fossa glenoide convexa, né? Minha ATM convexa. Ao nascer, ela está plana, né? Para que eu comece a realizar os movimentos de sucção para mamar, né? E ingerir o alimento líquido, que é o leite materno. Então, nesse desenvolvimento, o tubérculo zigomático vai se desenvolvendo e eu crio uma eminência articular primária, aí por volta dos 5, 6 anos, né? E aos 12 anos, eu já tenho essa fossa glenoide côncava, mas eu só vou ter o meu desenvolvimento total aos 20 anos. Então, aos 12 anos, de acordo com... Se vocês observarem nessa imagem, ó, você tem o crânio de uma criança num achurado pequeno. Depois, você tem já o crânio dos 5 anos. Está todo mundo conseguindo ver essas 3 imagens aí na foto? Tá. Sim. E se vocês observarem, ó, vocês vão vendo que esse plano oclusal, no desenvolvimento, ele não muda de posição. Olha, no crâniozinho pequeno, tá lá o PO de plano oclusal até o adulto. Esse plano oclusal, ele precisa estar direcionado para a primeira vértebra, para que a gente tenha um equilíbrio postural entre a posição da cabeça e a coluna cervical, tá? Desde o bebê até a criança e até o adulto. Isso para pacientes classe 1. Pacientes classe 2 e classe 3, a coisa muda um pouquinho. Então precisa se respeitar a individualidade. Mas eu queria que vocês observassem essa imagem e focassem no desenvolvimento da ATM. Porque quando a gente falar em erupção de dentes, a gente sempre vai precisar desses conceitos desse primeiro slide. Então, uma coisa muito importante para que a gente observe é a idade que os dentes erupcionam, os tecidos, né? E depois a idade que eles caem
para que depois surjam os permanentes. O que é que isso quer dizer? Será que a gente precisa decorar isso ou a gente pode entender como essa coisa funciona? O que eu quero é que vocês de fato entendam como isso funciona, porque quando vocês entenderem por que a natureza seguiu esse caminho, vocês vão conseguir entender melhor como vocês vão reabilitar seus pacientes. E por que reabilitar os seus pacientes? E por que colocar cada dente na posição correta? E por que não errar a dimensão vertical? Por que não gerar deflexão ou interferência oclusal? É muito importante entender que a natureza ela não desenvolveu por acaso. A natureza ela desenvolveu tudo com um sentido de ser, uma razão de ser, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de erupção, os incisivos inferiores, né, os nossos primeiros dentinhos de leite, eles começam aí a erupcionar aos 6 meses, já os superiores só aos 8. Mas olha quando que os caninos descidos, eles começam a erupcionar aí, ó, os inferiores aos 18 meses e os superiores só aos 20. Aí nós falamos de primeiros molares e segundos molares. Olha como os segundos molares, eles só erupcionam no entorno de 27 a 29 meses, e eles são os últimos a se perderem, porque eles vão guiar a dimensão vertical, eles vão manter essa oclusão até que os dentes permanentes tomem conta. Então, a raiz do segundo molar descido, ela é bem mais robusta e bem mais aberta do que a do primeiro. Porque esse segundo molar descido, ele tem um papel muito importante na manutenção da dimensão vertical e nessa transição da dentição de leite para a dentição mista. Então, os dentes, eles caem, os incisivos centrais inferiores, entre 6 e 7 anos, e os superiores de 7 a 8 anos. Mas olha os caninos novamente, ó. Eles só vão cair, ó, inferior com 10 anos e o superior com 11 anos. Olha só. Então, vocês sabem o papel importante dos caninos. Mas olha, os segundos molares só vão descidos, eles só vão cair aos 12 anos de idade. Então, vocês estão lembrando da ATM lá, o que aconteceu aos 12 anos de idade? Estão lembrados? Quero ver se vocês estão aí. Fala para mim. Vocês lembram o que aconteceu com a ATM aos 12 anos de idade? Terminou a formação, né? Dela. Formou, ficou côncava, formou a cavidade glenoide. Então, aos 12 anos de idade, coincidentemente, é quando o segundo molar descido ele cai. Então, dentro desse raciocínio, que aqui parece só números, né? Tabelas, a gente vai entrar no raciocínio lógico para a gente entender o porquê desse segundo molar só cair aos 12 anos, que não tem coincidência na história. Então, olha essa tabela aí. Essa tabela eu queria muito que ficasse na mente de vocês, porque existem aí aparentes coincidências que têm uma razão de ser. Por exemplo, os incisivos centrais inferiores, eles vão aí erupcionar entre 6 e 7 anos de idade. E olha quem é que erupciona junto com eles. O primeiro molar permanente, superior e inferior. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer para vocês?
Olha lá, se eu tenho erupção dos incisivos inferiores, os molares permanentes, o primeiro molar permanente começa a erupcionar. E lá entre 7 e 8 anos, os incisivos superiores também vão erupcionando. O que é que eu vou ter com a erupção dos incisivos e dos primeiros molares? O que é que eu vou ter? O que é que a natureza vai me dar com isso? A altura, a oclusão. Dimensão Não é ela vertical. porque... É, dimensão vertical, não oclusão, né? Porque eles vão erupcionar para dar altura, não é isso? A dimensão vertical. Cortou, Patrícia? Repete Oi. para mim, por favor. Estou dizendo, eles vão erupcionar, com isso vai dar altura, que vai ser a dimensão vertical. Não é isso? Isso. Então, os dentes, eles vão estar relacionados à dimensão vertical. Mas eu tenho aí um terceiro componente muito importante. Eu tenho incisivos, primeiros molares, mas lá atrás eu tenho o meu fulcro, que são as ATMs. Não é isso? Eu tenho a articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular tem alguma coisa a ver com dimensão vertical, não? Tem alguma coisa a Sim, ver com dimensão? Hoje eu vou puxar por vocês. eu quero acho que puxar está por tudo... vocês. Eu acho que está todos relacionados. Eu acho que é como se fosse uma Então, pirâmide, né? Os dentes, o incisivo, o molar e a ATM. mas olha, a ATM é meu fulcro, é meu eixo de rotação. Então veja, quando vocês falarem de dentes, vocês vão lembrar sempre de dimensão vertical. Quando vocês falarem de ATM, vocês vão lembrar de relação cêntrica. Porque a relação cêntrica permite um eixo de abertura e fechamento numa única posição. Então, quando eu tenho relação cêntrica associada a dentes e a dimensão vertical num único eixo de equilíbrio e toque, eu tenho oclusão em relação cêntrica, que é a oclusão ideal. Quando eu tenho uma distinção entre oclusão em relação cêntrica, que é aquela que abre e fecha na mesma posição, e que a minha posição de máxima intercuspidação é outra, eu tenho algum contato deflectivo que toca esses dentes e desvia para outra posição, concorda ou não? Então, raciocinando dessa forma, e vocês vão ver nos slides, na natureza, tudo se desenvolve em relação cêntrica. Mas para se desenvolver em relação cêntrica, eu preciso ter uma alavanca de classe 3, onde eu tenho o ponto mais distante, que são os incisivos, determinando a minha dimensão vertical, que será mantida pelos molares, e eu tenho a minha TM mantendo essa abertura em relação cêntrica, ou seja, o meu côndilo na posição ideal. Então, na natureza, tudo se desenvolve em relação cêntrica. Acontecem alguns fenômenos partindo dessa relação cêntrica e dessa dimensão vertical que vão promover a transição entre a dentição descida e a dentição permanente, que é propriamente a dentição mista nesse caminho. O que tem que acontecer para que tudo ande sem nenhum problema? E vocês hão de convir que a natureza é perfeita, né? Se a mão do homem não entrar de maneira a atrapalhar, a natureza faz tudo bonitinho. A natureza, todas as etapas até o desenvolvimento do indivíduo adulto com estabilidade dentária e estabilidade muscular. Mas olha só, eu queria que vocês observassem o canino inferior, ele começa a erupcionar entre 9 e 11 anos e o superior entre 11 e 12 anos. Mas a pergunta é, quando esses caninos erupcionam, e a gente sabe que os pilares da boca são primeiros molares e caninos, os caninos desempenhando o papel da desoclusão e os primeiros molares
induzindo a dimensão vertical. Mas quem mantém a dimensão vertical, quem sofre forças mais axiais quando o indivíduo fecha a boca, o adulto, são os pré-molares. Os pré-molares são os dentes que têm uma direção de força mais axial. Então, os molares vêm primeiro, mas os pré-molares, quando chegam, eles mantêm essa dimensão vertical e o canino faz o papel de guiar os movimentos bordejantes para que a gente consiga triturar bem o alimento. Mas o canino, nessa idade de 12 anos, ele está erupcionado, mas ele ainda não está se tocando como num adulto. Então, há um processo em desenvolvimento e a gente vai chegar lá. Relembrar essa idade onde há a erupção dos tecidos, onde há a queda dos dentes, onde há a erupção da dentição permanente, é um tema muito importante e são conceitos e informações muito importantes para desenvolver todo o raciocínio que a gente vai começar agora. Então, é bem importante, e talvez eu precise voltar com essa tabela depois, se precisar, mas é muito importante que vocês lembrem como a coisa funciona. Alguma dúvida até agora, gente? Ou alguma pergunta? Se Não, alguém não. puder... Ainda não. Ainda não? Até agora, nós estamos falando a mesma língua, né? Tudo ok. Sim. Então, aonde eu quero chegar hoje, com o meu raciocínio, porque quando a gente observa, por exemplo, um adolescente ou uma criança mais desenvolvida, próxima dos 10 anos, entre 10 e 12 anos, a gente tem uma tendência, quando a gente conhece o equilíbrio postural e oclusal, a querer alinhar essas crianças. Mas elas estão numa fase de dentição mista. A gente precisa entender o que acontece com a oclusão nessa dentição mista e como a natureza é perfeita, como ela vai e vem e de onde vêm todos os conceitos. Eu preciso explicar para vocês. Hoje a gente vai falar sobre relação maxilomandibular muito, né? Então, como é que vocês tratam um paciente adulto? O que é que vocês devolvem numa reabilitação, numa prótese para um paciente adulto? É oclusão balanceada bilateral ou é uma oclusão mutuamente protegida? Mutuamente, né? Guilherme, é mutuamente, mas a resposta correta sempre é depende. Que tipo de reabilitação eu vou fazer? Se for próximo total, né? Se for dentes, se for subimplante, depende da prótese sob implante. Por exemplo, se você tiver um protocolo inferior contra uma dentadura superior, é balanceada bilateral, senão a dentadura cai da boca. Por causa da dentadura, né? Se forem duas dentaduras. Então, raciocinem sempre que a gente precisa copiar a natureza, mas aquele trabalho que a gente está fazendo, ele precisa funcionar. Então, na hora que eu coloco uma dentadura na boca do meu paciente, eu preciso entender as limitações, eu preciso entender a eficiência mastigatória que aquele paciente precisa, mas eu preciso entender que a prótese não pode estar caindo da boca. Se tiver desoclusão, ela cai, porque toca de um lado, me deu um ponto e um apoio, eu levanto o mundo. Então, quando eu toco no canino de um lado, que eu vou mastigar, a prótese solta do outro. Então, eu preciso ter uma oclusão balanceada bilateral quando eu tenho algum elemento móvel. Do contrário, quando eu imito realmente a natureza, quando eu ainda tenho dentes ou fixas, ou implantes fixos nos dois arcos, eu vou sempre
fazer a oclusão mutuamente protegida. Porém, tem algumas distinções, e eu vou repetir muito isso no futuro, mas vou falar agora também. Porque repetindo, eu quero que o conhecimento fique. Quando eu tenho, por exemplo, próteses fixas sobre implante ou próteses fixas sobre dentes, que eu preciso de estabilidade no meu trabalho, porque afinal de contas, se aquele paciente destruiu o que a natureza deu para ele, ele poderá destruir também o que eu fiz. Então, eu vou fazer desoclusões mais suaves. Eu vou procurar nessa reabilitação fazer fossas mais rasas, cúspides menos íngremes, desoclusões mais fáceis. Eu não quero, numa reabilitação oral, que o paciente tenha, em hipótese alguma, nenhum tipo de travamento, não tenha possibilidade do travamento. Porque aquele paciente ele poderá desenvolver algum tipo de parafunção. E se ele conseguir apertar ou ranger os dentes, ele vai destruir o meu trabalho da mesma forma como destruiu o que a natureza deu para ele. E aí eu pego um gancho na situação que nós estamos vivendo, né? E digo para vocês, o que eu vi também que o Aníbal contou, que o mestre dele ensinou para ele. Falou que a paciente virou para o reabilitador e disse assim: mas doutor, o que é que eu faço? Ele disse: olha, a natureza lhe deu uma reabilitação perfeita e de graça. A minha reabilitação, por mais perfeita que seja, é imperfeita e custa muito caro. Então, isso precisa ser dito ao paciente, porque é verdade. É verdade. A reabilitação que a gente fizer mais perfeita, diante da natureza, ela será imperfeita e cara. E cara. O paciente pagar é porque ele não tem outra opção, mas a natureza deu para ele de graça e ele destruiu. Então, como reconstruir tudo isso? A gente precisa entender quais etapas. Então, olha a importância de perguntar para o paciente: você fez um tratamento ortodôntico na adolescência ou na infância? Você perdeu esse dente com que idade? Ou você perdeu seus dentes com que idade? Não é para estar constando só na ficha, aquilo tem uma razão de ser. Ora, se eu vou fazer uma dentadura num paciente e ele me diz que usa dentadura há 30 anos, vocês acham que é igual a eu fazer a primeira dentadura do paciente? Ou fazer uma dentadura para um paciente que diz que não consegue se acostumar e que usa a dentadura só há um ano? É totalmente diferente. Um paciente que usa dentadura há 30 anos, você bota qualquer coisa na boca dele e é melhor do que o que ele tem. Ou ele se acostuma, porque ele acostumou com aquela prótese na boca. Parece, é muito para quem não tem, né? Mas diante da natureza é muito pouco. Uma dentadura, por exemplo, o paciente cobre o palato, a gente sabe que a sensação de calor é no palato, não é na língua. Então o paciente come algum alimento quente e queima a língua. Queima a língua até se acostumar. Imagine só, nós trabalhamos de uma maneira geral com pacientes mutilados. Pacientes mutilados. Então, vocês entenderam esse quadro aqui de dentição permanente, gente? Todo mundo Entendeu? está sempre atento a essa evolução do primeiro molar entre 6 e 7 anos, dos dois, dos superiores e inferiores? A partir de agora, a gente vai começar a falar de erupção de dentes e como que o sistema estomatognático se desenvolve na infância, tá? Então, eu vou tirar o compartilhamento dessa tela. E agora eu vou compartilhar
a outra tela. Ai, ai, ai. Bora, jovem. Que coisa. Fábio, tá dando errado o flash, é? Eu estou tentando movimentar aqui a tela Deixa ele, e ela. eu acho que deve ter dado algum erro no flash. Ô Marcelo, eu vou. Tu pode dar um Alt É que F4 antes mais. Tá. Não, a tela está compartilhada. Aí, dá 2 cliques. Acho Pronto, que agora foi, Marcelo. foi. Foi, né? Vocês estão vendo aí, não? Sim, tá a tela cheia. Tá todo mundo? Muito bem. Sim, Então, a tela tá cheia. ótimo. Então, me dá um sinal aí, eu vou ativar aqui o chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, vamos falar agora de crescimento e desenvolvimento oclusal, tá? Vamos, deixa eu ver quanto tempo, 10 para as 3, muito bem. Então, o desenvolvimento da superfície oclusal de um dente, ele, como disse lá o Shaw em 1924, né, ele se desenvolve como um hieroglifo. Olha, lembra quando a gente vai esculpir um dente, né? Eu queria fazer uma prática, quero fazer uma prática com vocês de enceramento novamente, e aí a gente pode fazer uma prática onde a gente faça um dente de cera e um dente de resina composta também, e um dente de resina acrílica, ou seja, um provisório, uma restauração e um enceramento. Mas de maneira tal, no articulador semiajustável, que a gente possa falar dessa anatomia depois dessas aulas que eu estou dando para vocês. Porque uma coisa é você decorar que tem aqueles sulcos, ou que tem aquela ponta de custo, aquela aresta tal, aquela crista tal. A outra coisa é você entender por que aquela aresta está ali, por que aquela custe está ali, por que aquela vertente está ali, por que aquele sulco primário existe, por que o sulco secundário existe. Tudo tem uma razão de ser. Mas que a princípio parece uma série de hieroglifos orgânicos, como disse aí no o Shaw em 1924 já. Mas de que adianta eu fazer um dente com a oclusão perfeita se eu não consigo colocar ele na posição 3D ideal, naquela idade? Olha só, naquela idade. Então,
tem uma sequência para que se consiga reabilitar um paciente. Para isso, vamos entender como é que funciona na natureza, nessa dentição primária, nessa dentição decídua. Eu vou ter primeiro a etapa de calcificação, que é o dente desenvolver forma e tamanho. Enquanto isso, ele vai erupcionando, mas à medida que ele erupciona, ele vai criando um alinhamento tridimensional, ou seja, ele não erupciona de qualquer jeito. Então, o premolar está ali, está carregando lá no código genético a forma desse premolar, a posição onde ele vai sair, como que ele vai ocluir, se esse rebordo é mais para triangular, para oval, para quadrado, tudo isso existe, tudo isso tem uma razão de ser e tem o código genético envolvido. Mas primeiro vai haver, em qualquer situação, a calcificação, que é a forma e tamanho, a erupção, que é o alinhamento tridimensional, e depois a indução para que haja uma relação oclusal de contato. Isso é como acontece na natureza. E é isso que a gente faz. A odontologia não cura nada, nem a medicina. A gente trata. E tratar, no caso da prótese e da reabilitação, é simplesmente, olha só, pura e simplesmente, como se fosse simples, imitar a natureza. Então, olha o nosso altruísmo, né? Querer imitar a natureza. Olha que pretensão, né? Imitar a natureza. Então, a gente vai imitar a natureza seguindo... Primeiro, a gente precisa entender como ela faz, para depois a gente poder imitar. Então, olha só. Se o organismo calcifica os dentes, ou seja, cria forma e tamanho, vai haver um alinhamento tridimensional, e se isso não acontece, se não tem dente, ele não erupciona, não há um alinhamento tridimensional, não haverá oclusão. Então, assim, tudo só acontece porque acontece nessa sequência. Sempre começa por forma e tamanho. Então, na dentição temporária, olha para aquela tabela anterior que a gente mostrou, né? Aquela tabela que eu mostrei para vocês de erupção da dentição decídua. E você vai entendendo como isso vai surgindo. Aí 5 meses, 7 meses, os dentes vão calcificando e à medida que eles vão erupcionando, vai iniciando a relação dos dentes. Então, a gente começa que ele vai chamar de setor 1. Então, nessa filosofia, que é uma filosofia de trabalho que se viu como referência para a minha formação, mas eu não sigo totalmente. Com o equilíbrio postural e oclusal, eu faço um pouquinho diferente, eu vou explicar mais para frente como. Mas ele começa sempre de acordo com a natureza. Então, a natureza começa pelos incisivos inferiores, depois os incisivos superiores, depois o plano oclusal, ou seja, os posteriores e inferiores, e por último os posteriores superiores. Mas sempre começa pelos incisivos inferiores. Incisivos inferiores. Normalmente, quem reabilita começa pelos incisivos superiores, né? Começa pela estética que o paciente vê. Mas, do ponto de vista funcional, quando você faz o alinhamento, o posicionamento dos dentes anteriores e inferiores, você já tem uma referência oclusal para fazer os superiores, fora as referências estéticas. Há uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, é que os laboratórios de prótese, eles não ligam para a forma palatina dos dentes anteriores. Eles não estão nem aí para a forma palatina dos dentes anteriores. Mas observe, o stop, o ponto de parada cêntrica dos dentes anteriores
é a incisal dos inferiores contra a face palatina do superior. Então, a face palatina do dente anterior superior, ela é muito mais importante do que a face vestibular do ponto de vista funcional. Muito mais importante. Então, deveria ser dado a primeira importância à face palatina e, por último, a importância à face vestibular. Então, olha essa frase, que é uma relação entre dentes e côndilo. Então, os dentes anteriores erupcionam, determinam a dimensão vertical, isso na dentição decídua. E aí eu vou ter um ponto anterior, que são os dentes anteriores, e um ponto posterior, que é o fulcro, que é o côndilo. Com isso, eu vou desenvolver a dimensão vertical, mas eu tenho um eixo de rotação aqui no meu côndilo. Então, aonde vão os dentes, vai o côndilo. Então, o meu côndilo que está lá, ele serve de eixo de rotação na abertura e fechamento, mas os dentes anteriores começam a ditar, ou seja, a direcionar a dimensão vertical. Se vocês não perguntarem, eu vou achar que vocês não estão entendendo nada, ou que... Então, como que funciona a calcificação, o que ele chama de protocolo embriológico de calcificação das corticais oclusais? Forma o dente como um todo, ou ele tem uma sequência de calcificação? Olha só, que interessante isso. Então, ó, à medida que os dentes começam a se formar, eles vão formando pontas, né? E o próprio serrilhado da flor de lis dos dentes anteriores, ele considera da mesma forma que a ponta de custo dos dentes posteriores, e não como um serrote que rompe o saco pericoronário, mas pura e simplesmente ele aponta, olha, o dente aponta, ou seja, as pontas dos dentes, que nos posteriores são as pontas de cúspide, eles vão aparecer primeiro na erupção e depois vem as outras partes que eu vou explicar mais para agora nos slides para vocês entenderem melhor como que é essa formação, quem vem depois. Então, primeiro as pontas, depois as cristas, né, e o contorno, e por último os sulcos, né, por aproximação. Então, primeiro as pontas, olha aqui em amarelo, né? Primeiro as pontas, depois as cristas e, por último, os sulcos e fossas. É assim que se dá a calcificação e em concorrência com a erupção desse dente. Então, olha o que é que acontece, olha, num exemplo de um trabalho cerâmico, né? É como se primeiro fossem as pontas e o contorno e depois o fechamento. Novamente, para que vocês entendam, né? Até que o dente erupcione e admita a sua forma final. Mas não só é importante a forma do dente em si, unitário, como elemento unitário, mas esse alinhamento dele tem tudo a ver com o desenvolvimento do sistema estomatognático. Um erro muito comum que eu percebo nas reabilitações são molares inferiores com as cúspides de balanceio mais altas que a vestibular, vai dar interferência,
ou molares superiores com acústica vestibular muito baixa também vai dar interferência. Então, tanto ele mantém essa posição com as acústicas mais baixas pela posição tridimensional dele no arco, quando o molar superior ele é levemente voltado para vestibular, inclinado para vestibular. Porque a função da acústica de balanceio é manter a bochecha e a língua, no caso do superior e do inferior, afastado da face oclusal. Quando um paciente começa a morder a língua ou a bochecha, é um sinal bem claro que você tem a dimensão vertical ou está diminuída, ou você errou na posição tridimensional do dente, ou as duas coisas. Então, há um alinhamento dessas pontas de cúspide, elas seguem um alinhamento. E alguém lembra no adulto quanto é essa distância entre as pontas de cúspide, ou seja, quanto é essa distância média para formar a mesa oclusal? Alguém lembra disso? Lembra, Guilherme? Ou Joanildo? Falei muito isso com vocês. Qual é essa distância média entre as pontas de cúspide, que essa área, essa superfície onde tritura o alimento? Vocês lembram? Lembro não. A distância média, e aí pode fazer no digital, no analógico, né, com o compasso, essa distância média, a média da população, não é regra, né? Pessoas que têm dentes maiores ou menores, mas a média é de 5 milímetros. Então, se você traça uma linha entre as pontas de cúspide e outra linha entre pontas de cúspide, você pode ver se teu enceramento, o teu provisório, a tua restauração, o teu trabalho de laboratório ficou legal, medindo essa distância que deve ter, formar um corredor mastigatório que gira em torno de 5 milímetros de largura. Isso na dentição permanente, tá? Com isso, você vai formando a mesa oclusal. A mesa oclusal ela só se forma quando você tem as cúspides e o contorno do dente, cristas e rebordo marginal. E olha só como tudo segue uma sequência bem lógica. Mas aí, nessa hora de desenvolvimento, eu tenho aí a quarta dimensão, que é o tempo, né, como eles chamam. Mas será que, como dizem alguns autores, esse serrote, essa flor de lis aqui, é para romper o saco pericoronário? Na verdade, o esmalte da dentição decídua, ele é mais solúvel, ele é diferente do esmalte da dentição permanente. Porque à medida que essa dentição decídua erupciona, eu vou começar a ter um desgaste fisiológico dos dentes. Então, muitas vezes, cuidado, porque a gente confunde bruxismo em criança com desgaste fisiológico, ou seja, facetamento. É natural que a dentição de leite facete, desgaste, até que os dentes caiam e venham os dentes permanentes, até desenvolver toda a dentição mista para chegar na dentição permanente. O desgaste do dente de leite é natural. Essa flor de lis na dentição decídua, ela tem que ser desgastada. Isso aqui é a ponta de cúspide do dente posterior decíduo. Então você vai ter aí, ó, quando o bebê ele tem uma mandíbula retruída, e à medida que ele vai crescendo, essa mandíbula vai crescendo e avançando para baixo e para frente. E aí ele vai, quando ele está só ingerindo líquido, como eu vou mostrar para vocês, essa
essa mandíbula ela faz um movimento de ir e vir, por isso que a eminência articular ainda não existe e é plana, que é para sugar o leite. Mas à medida que os dentes vão erupcionando, que você vai tendo esse código de formação do sistema estomatognático de acordo com a função necessária a cada etapa da vida, essa eminência vai se formando e a gente vai deve começar a ingerir alimentos semissólidos e depois alimentos sólidos. Então a mãe, ela dá o leite, depois ela vai inserindo uma frutinha, depois ela vai inserindo algo um pouquinho mais sólido até que a criança comece a mastigar tudo. E pela necessidade de mastigar e de se desenvolver, ela vai maturando esse sistema estomatognático e aí eu vou tendo uma maturação neuromuscular. É chato ler, mas é muito importante isso. Então, a integração da posição da mandíbula com a oclusão dentária, ela se dá através de um circuito neuromuscular, que inicia a conexão de estruturas que estão juntas no ciclo mastigatório com a erupção e a posição do dente de leite. Então, o dente de leite erupciona, ele e a ATM estão interligados, porque eu estou com a formação do sistema estomatognático para aquela função. Então, eu estou com a criança desenvolvendo, quando os dentes erupcionam, uma dimensão vertical, mas a minha mandíbula abre e fecha em relação cêntrica. Esse aí é a minha condição para um desenvolvimento do sistema estomatognático e da oclusão em relação cêntrica sadia. Então, os dentes de leite, ele considera a sua forma, então, por isso que hoje eu acho um absurdo que, mesmo que haja um desgaste, eu vi uma época em que os pediatras, odontopediatras, colocavam muitas coroas de metal, né? Por conta de cárie e tal, mas aquilo ali é um absurdo, porque os dentes, eles precisam desgastar e aquelas coroas não desgastam. Então, para a dentição decídua, deve-se, na necessidade de restaurar, utilizar materiais que se desgastem. Porque se esses dentes não desgastam, não haverá o desenvolvimento perfeito da dentição permanente. Eu preciso que os dentes erupcionem, eu preciso que comece a haver um desgaste, para depois isso estimular o nascimento do dente permanente e que no futuro eu desenvolva uma oclusão mutuamente protegida. Olha o que eu vou repetir. Ó. Eu começo com incisivos e articulação, ou seja, uma alavanca classe 3. Depois que há toda a erupção dos dentes decíduos, eu começo a ter facetas de desgaste fisiológicas, e eu começo a ter função em grupo, ou seja, não vai mais desocluir só pelo canino, mas agora vai desocluir pelo canino, pelos molares decíduos. Depois que há esse desgaste fisiológico, eu começo a ter oclusão balanceada bilateral e os dentes começam a cair e surgirem dentes permanentes. Aí eu vou começar a ter uma dentição mista. Essa dentição mista volta de uma oclusão balanceada bilateral para uma função em grupo, com a erupção dos primeiros molares, eu começo a ter de novo uma função em grupo. Às vezes o primeiro molar começa a desocluir em lateralidade, mas aí vem o surgimento do plano oclusal e a erupção do canino. E aí, por volta dos 13 anos, acima dos 12 anos,
eu vou voltando a ser uma alavanca de classe 3, ou seja, eu vou ter desoclusão pelos dentes anteriores. Vocês entenderam isso ou ficou muito complicado? Porque eu vou repetir isso durante a aula o tempo todo. Alguém concorda, discorda, tem alguma colocação a fazer? Entendi. Entendeu? Eu começo a tocar incisivos e articulação. Eu tenho uma alavanca de classe 3, ó, o ponto distante do fulcro. Depois, quando vira função em grupo, ela passa a ser uma alavanca de classe 2. E depois, quando vira oclusão balanceada bilateral, ela passa a ser uma alavanca de classe 1. Só que com a erupção dos permanentes, ele vai voltando a ser classe 2 e depois volta a ser classe 3 de novo na dentição permanente. Oclusão balanceada bilateral. Os dentes posteriores protegem os anteriores pela estabilidade oclusal e os dentes anteriores protegem os posteriores pela desoclusão. Entenderam isso aí? É importante entender para que a gente não... Sim. Principalmente quem trata adolescente ou criança. Tem que entender como isso funciona. Então, olha como essas facetas, elas vão acontecendo fisiologicamente, tá? Mas aí depende se essa criança é classe 1, classe 2 ou classe 3, né? Os padrões são diferentes. Olha o movimento na classe 2 e na classe 3 para quebrar a partícula de alimento. Apesar de que vai haver facetamento da mesma forma. Tá? Então, a cúspide, ela é realmente uma ferramenta maravilhosa da natureza. A mesa oclusal em si, que é composta pelas cúspides, pelas cristas e pelos sulcos, olha, cúspides, e aí suas arestas, né? Cristas proximais e sulcos, principais e secundários. Olha como é importante o desenvolvimento disso e a calcificação disso. O alimento, a gente não toca dente quando mastiga, a gente toca quando deglute. Mas o número de toques quando mastiga é muito pequeno. E é um toque fisiológico. Mas por que a gente não toca? Porque a gente chega muito perto de tocar. E o alimento é quebrado em partículas menores graças aos sucos. O suco principal leva o alimento por toda a mesa oclusal até os molares, que é quem termina de triturar bem mesmo o alimento. Mas os sucos laterais permitem que esse alimento, com a ajuda da bochecha e da língua, ele seja jogado e quebrado em partículas menores. Se você faz um dente, por exemplo, plano, um dente plano, sem suco, o que é que acontece? Ou sem ponta de cúspide, sem um conceito oclusal, o alimento é engolido, vamos dizer assim, subdigerido, porque a digestão começa na boca. Não esqueçam disso. Isso deveria ser o nosso estandarte de defesa da profissão e da reabilitação oral. A digestão começa na boca. Não é no estômago, como alguns outros especialistas de outras áreas pensam, né? Que não manda o paciente para o dentista. Todo paciente com problema de estômago deveria ser enviado para o dentista para fazer uma checagem, se ele está mastigando direito. Mas nós precisamos nos valorizar. A gente não se valoriza, né? Então, às vezes o próprio paciente toma a atitude de buscar a solução do problema.
Porque se você chega com problema de estômago, você só passa um exame, um remédio e cadê? Resolveu o problema da função, que é a mastigação. Olha só, quem mastiga bem dificilmente terá problemas de estômago, de refluxo, de gastrite, de úlcera, de acidez. Quem mastiga bem dificilmente terá esses problemas. A não ser quando esse paciente tem uma ingestão absurda de alguns medicamentos ou drogas, e principalmente o álcool. Mas olha como funciona o processo mastigatório aí, ó, de quebra das partículas. Então, no lado esquerdo do vídeo, o nosso amigo está mordendo uma coxa de galinha, né, no lado de trabalho, mas olha o lado de não trabalho. Olha o que é que acontece. Olha o que é que acontece. Olha o que é que acontece com a língua e a bochecha. Esse videozinho aqui que o Alonso colocou, olha aqui, ó, corpo estranho é a pedra no feijão, né? O que é que pode acontecer quando tem uma pedra no feijão? Olha aí. É assim que fratura, né? A língua tira. Mas olha a distância do lado de não trabalho. Isso é muito importante, gente, que vocês prestem atenção. É muito importante que vocês prestem atenção. Olha isso aqui, ó. No lado de trabalho, o côndilo fica apoiado e ele faz um movimento de rotação. Mas no lado de não trabalho, o lado de balanceio, sempre vai acontecer do côndilo vir para baixo, para frente e para o meio, certo? É nessa hora que, se eu tiver uma interferência em balanceio, se ativar o músculo pterigoideu lateral superior, que é quem controla o disco, esse disco poderá, pela falta de apoio aqui, pelo côndilo estar fora do apoio da cavidade, esse disco poderá ser trazido para o anterior, e é aí que ocorrem os deslocamentos de disco para anterior, que na verdade é para anterior e para o meio. Quando há esse deslocamento de disco, quem segura a onda para ele voltar é o ligamento. Só que isso pode acontecer tantas vezes, principalmente quando há parafunção e desgaste das guias, pode acontecer tantas vezes que esse disco vem e começa a ter o que se chama de deslocamento com redução, que é quando ele vem e volta. Então dá um salto para frente, truque, e outro truque de volta, que é o que a gente escuta com o estetoscópio na articulação. Então ele dá um salto para frente e um salto de volta. Quando o ligamento que segura esse disco, que não tem memória elástica, ligamento, ele é rompido, ou seja, ele é esgaçado, só o músculo puxa, mas o disco começa a não voltar. Então aí evolui para um deslocamento de disco sem redução. Quando esse deslocamento ocorre sem redução, ele perde nutrição, então ele começa o disco a fibrosar. Com o tempo, esse disco vai, em alguns casos, calcificar. Quando esse disco calcifica, você não consegue mais abrir a boca direito, porque topa naquele disco calcificado. Então aí acontecem os trismos e limitação de abertura de boca, tá? Olha a importância, então, desse perfeito funcionamento e de não deixar interferência no lado de balanceio, tá?
Porque quando há toque de dente, vai sempre se acionar algum músculo. Uma coisa interessante, quando a gente for reabilitar ou observar, é que a gente precisa ter um espaço uniforme no lado de trabalho e um espaço maior, mas também uniforme no lado de balanceio. Isso ocorre também nas reabilitações. Eu vou repetir isso. Então, quantas vezes a gente mastiga, quantas vezes a gente tritura? Olha só, a gente sabe que só na deglutição a gente toca dente, em média, no adulto, 2.500 vezes por dia. Isso é suficiente para causar vários danos quando a gente tem uma oclusão sem balanceio, principalmente quando a gente tem contatos deflectivos, que são aqueles contatos que toca e desvia para algum lugar. São esses contatos que geram os desvios laterais e a não coincidência entre relação cêntrica e máxima intercuspidação. Esses contatos dos caninos fisiológicos também não geram desgaste importante. Os desgastes dos caninos normalmente são causados pela parafunção, né? E, diferente de mim, ele acredita muito no bruxismo e tem várias correntes de oclusão que consideram a parafunção como um desvio mesmo da função. Eu não considero, eu considero o bruxismo e o apertamento como consequências de erros da mão do homem, como acontece quando a gente se corta, leva um corte no braço e quando ele está cicatrizando, a ferida coça. Então, o bruxismo funciona como se o organismo não soubesse o que está acontecendo. Então, se eu tenho uma ferida no braço, ele está cicatrizando e eu coço, a ferida abre de novo. Se eu não devolver equilíbrio para esse sistema estomatognático, esse processo não para nunca. Eu posso fazer dente de ouro, de aço, de níquel cromo, porcelana, resina. O processo nunca vai parar. Ah, mas existe realmente um componente emocional. Existe. Claro que existe. Claro que existe. Mas compare, se eu tenho na função 30 segundos de toque do canino por semana, olhe na atividade parafuncional quanto eu tenho, 126 mil segundos. Ou seja, eu tenho aí um excesso de função, ou seja, um excesso de toque durante a função, que precisa ser interrompido. Precisa ser interrompido, mas não é fazendo o paciente usar placa que eu vou interromper. Porque se fosse, a placa já tinha resolvido o problema do mundo todo. A placa é uma muleta. O paciente usa ou não. Olha só, eu faço uma reabilitação para o paciente e depois eu dou uma muleta. Eu ponho uma perna nele e depois eu dou uma muleta para ele usar, porque a minha perna não permite que ele ande como com a perna dele. Se ele não usar a muleta, a minha perna que eu botei nele vai quebrar. Ora, será que a gente tem que se contentar com isso, que é assim mesmo? Eu não me contento, eu consigo tirar as placas dos meus pacientes.
Então, a gente vai fazendo aí, falando um pouco de anatomia comparada, né? Que as articulações, as formas do corpo, tudo que acontece no nosso corpo tem uma razão de ser, e tudo que não se usa atrofia, e o que se usa se adequa à necessidade. Então, dependendo, aí o exemplo que ele usou é do crocodilo, né? Mas qual é a função, quando a gente fala também de roedores, né? Qual é a função, né? Às vezes é só de fazer movimento protusivo, apreender o alimento, roer o alimento. Então, a articulação dos roedores é um tubo. Olha lá novamente a alavanca classe 3, né? Nas mãos. Mas, na criança, olha um crânio de uma criança e um crânio de um adulto, e olha que diferença absurda. Quem levou a sair desse crânio da criança, que parece o crânio de um desdentado total, até o crânio do adulto? A função. O desenvolvimento pós-natal, ele se dá todo em função da necessidade funcional mesmo. Então, olha só. Olha para que serve a articulação quando a gente nasce. Para favorecer a apreensão do leite e a deglutição. Mas ele não mastiga nada duro. Com o tempo, essa articulação, voltando lá para o primeiro slide, fazendo entender o primeiro slide lá da aula de hoje, onde eu tenho o desenvolvimento da minha eminência articular, onde o meu disco, que é plano, ele vai se tornando côncavo, e depois bicôncavo, mas olha o desenvolvimento da minha eminência articular, o crescimento do tubérculo articular. Então, quando a gente perde os dentes, a gente fica com a liberdade horizontal, porque a gente não tem guia mais. Então, a minha articulação temporomandibular, ela vai se tornando mais plana também. Vai havendo uma fragilidade muscular também. Então, olha aí, quando nasce, né, a dieta é completamente líquida, né? Então, as funções orais é de falar e de sugar, né, de começar a se comunicar e de sugar. Olha aí o crânio de uma criança, né? Como é que a coisa é plana e a intenção é levar a mandíbula para diante para realizar o movimento de sugar. Então, é também semelhante ao adulto, porque tem abertura, fechamento e protusiva para sugar o peito. Mas o crânio da criança é muito semelhante ao crânio do desdentado total. Então, olha aí como é que funciona a fisiologia agora na dentição mista. Olha só. Há um momento em que os dentes, quando erupcionam os dentes anteriores, os dentes são protagonistas do sistema estomatognático. Mas quando eu começo, porque os dentes protegem a articulação e a articulação protege os dentes. Mas quando eu começo a ter desgaste, facetamento dos dentes e que eu chego a ter oclusão balanceada bilateral na minha dentição decídua, na fase final de início da dentição mista, a articulação passa a ser o protagonista do desenvolvimento da desoclusão. Porque é a forma dela que guia. Porque, do contrário,
se a gente achasse que aquele desgaste que os dentes têm de leite não fossem fisiológicos, ou a gente chegasse como antigamente, que pegava os dentes de leite e botava coroa de metal em tudo para ele ficar com a forma que ele tinha, aí a gente começa a gerar um problema nas articulações, porque a gente começa a gerar interferência, a gente começa a gerar stops. É como se você levasse uma topada quando você anda. Naquela hora, a fisiologia do desenvolvimento seria realmente sair de uma alavanca de classe 3 para uma função em grupo classe 2 e para uma oclusão balanceada bilateral classe 1. Para que depois, com a erupção dos dentes permanentes, a gente fosse voltando até a oclusão mutuamente protegida. Olha só como é uma prótese total. Isso aí é o que chama de arco de Guise, né? O Jigpua. Olha como é que funciona para criar uma oclusão balanceada bilateral e não oclusão de relação cêntrica. Isso são, vocês vão ver na prótese total, são as guias para o desgaste funcional de Patterson. A gente pode fazer essa guia, eu não uso muito porque os laboratórios não sabem montar dente com ela, mas essa guia é bem interessante porque eu gosto de ensinar meus alunos a fazer com um parafuso, uma rosca e uma plaquinha presa na base de prova. Me lembrem depois que eu faço a demonstração. Hoje, com os articuladores e os dentes que têm já dentes de cúspide zero, isso se usou muito, muito mesmo, na época que os dentes artificiais todos tinham um formato só. Então, a gente fazia o ajuste dele por desgaste e a gente criava uma anatomia para os dentes. Mas, olha lá, no quadro direito, eu vou mostrar para vocês de novo aqui, eu vou passar. Olha no quadro direito a posição dos dentes e olha como eles devem se posicionar para que eu consiga gerar uma oclusão balanceada bilateral. Isso no caso de uma prótese total. Então, a própria fisiologia, ela começa com alimentação mais leve, onde o leite passa rapidamente, mas de acordo com as necessidades metabólicas, o desenvolvimento muscular e físico, essa dieta precisa ser uma dieta semissólida e depois sólida, como eu falei no início da aula. Então, essa anatomia dos dentes, ela deve estar de acordo com os movimentos mandibulares, para que esses sulcos e cristas e cúspides, elas tenham a máxima função. A intenção é desenvolver uma oclusão com máxima eficiência mastigatória. Essa é a intenção. Então, veja, como é importante falar isso. Os dentes, eles criam as formas oclusais antes que as ATMs, músculos e ligamentos tomem suas formas adultas. Ou seja, aonde vão os dentes, vão as articulações. Então, isso é o processo fisiológico de maturação do sistema estomatognático, ou seja, criação de uma oclusão em relação cêntrica, de uma oclusão ideal. Então, eu preciso do desenvolvimento, da idade, né, do tempo, e preciso de espaço para que esses dentes se desenvolvam.
Então, esses dentes, eles extruem, né? Eles vão erupcionando, aí, a partir de um certo momento, já com 2/3 da raiz formada, eles começam a ocluir e vão induzindo, se posicionam tridimensionalmente, mas vão induzindo pelos contatos essa oclusão, que será a oclusão definitiva. Então, novamente, a gente lembra, olha, eles desenvolvem forma e tamanho, se calcificam, depois eles erupcionam e depois eles se desenvolvem relações oclusais de contato. Então, eu tenho aí os músculos que vão, os músculos vizinhos, né, e os músculos que estão diretamente envolvidos nesse sistema, né? Então, esse sistema precisa ter força para ter eficiência mastigatória, mas ele precisa estar protegido, as articulações precisam estar protegidas e os dentes precisam estar protegidos. Olha aí, o que é que acontece com o dente de leite? Por que que o segundo molar tem essa, olha, tem essa forma de raiz tão aberta e tão ampla, né? É para segurar a onda até a dimensão vertical estar concluída para que surja a dentição permanente. Achava-se que essa flor de lis era como uma serra para romper o saco pericoronário, mas, na verdade, isso aqui é como a ponta de cúspide dos dentes posteriores. Então, olha aí como é importante entender isso. Setor 1, setor 2, ou seja, primeiro os dentes inferiores, como acontece na natureza, depois a estética, anteriores e superiores, plano oclusal e, por último, fecha, e aí eu vou ter contatos estáveis bilaterais e simultâneos na dentição permanente, guia anterior, relação cêntrica na minha articulação e dimensão vertical, que será principalmente mantida na sua axialidade pelos premolares. Dentinho de leite lá, incisivos inferiores, os primeiros. À medida que se perde os dentes, também vão perdendo os alvéolos, né? Então, olha, a flor de lis é equivalente às custas agudas dos dentes posteriores. Essa flor de lis favorece esse desgaste, que são as facetas adaptativas, que é fisiológico, ou seja, estimula a vinda do dente permanente. Chamadas facetas adaptativas. Olha o que é que vai acontecendo, então, com a mandíbula, surgem os incisivos, né? Mas esses dentes, quando vêm e se tocam, eles funcionam como estabilizadores, ou seja, eu tenho os dentes anteriores e o côndilo à distância, o côndilo realizando abertura e fechamento em relação cêntrica e os dentes anteriores criando essa nova dimensão vertical de oclusão. Vocês vão entender melhor, olha aí agora, com o desenho. Então, olha aí, na região anterior eu vou ter a dimensão vertical, né, através do toque da incisal na palatina. E aí ele faz essa analogia com o jogo de bilhar, né, onde eu tenho rotação, abertura e fechamento com rotação do côndilo numa posição estável. Se eu tenho rotação do côndilo na posição estável, eu tenho relação cêntrica.
Então, dentes anteriores garantem a dimensão vertical e os dentes e a articulação garantem a relação cêntrica. A oclusão de relação cêntrica primitiva, eu tenho dois componentes incisivos, que buscam a dimensão vertical, mas induz, através da articulação, a relação cêntrica. Aí a erupção dos anteriores e superiores. E eu vou desenvolvendo o... Olha só, então incisivo inferior. E aí eu vou tendo o crescimento da dentição de leite, da dentição decídua, até a dentição adulta. Mas observe que na mesma sequência, incisivos inferiores decíduos, depois vão vir os incisivos inferiores permanentes. Então eu começo com uma relação de classe 3, ou seja, incisivos e articulação, ponto de fulcro distante do braço de potência. Depois, aí eu vou ter, ó, repetição de movimento, oclusão em relação cêntrica e dimensão vertical. Então, agora eu tenho a relação de ATMs e dentes. Agora eu tenho a relação entre incisivos inferiores e incisivos superiores. Olha lá, eu não sei se vocês lembram, eu dei aula para vocês, isso aqui é o diagrama de Posselt, né, de todos os movimentos mandibulares. Mas olha como se dá o alinhamento entre dentes, forma um triângulo perfeito, né, entre incisivos e articulação. Então, isso é muito importante para entender que esse contato de abertura e fechamento numa posição só, ele constitui a relação cêntrica. A gente tem uma mania de associar a relação cêntrica à dimensão vertical. São coisas que precisam ser vistas separadamente. Então, olha só, os padrões verticais serão ocluir, dimensão vertical e desocluir. Então, eu preciso de estabilidade no fechamento, desde a dentição decídua, assim como na permanente. Eu preciso de abertura e fechamento, onde eu vou ocluir, e preciso dos caninos como guia para realizar o ciclo mastigatório, que é desocluir. Isso na dentição, no início da dentição decídua, e depois na dentição permanente. Estabilidade e repetição, características da oclusão em relação cêntrica. Então, olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão das alavancas. Como que isso funciona? Essa questão de eficiência e ineficiência. Olha lá, isso é que é importante para mim. Eu tenho aqui uma alavanca classe 3, isso aqui é como deve funcionar. Então, articulação e dentes. Evolui com as facetas de desgaste para dentição mista até uma função em grupo, quando eu desgasto os caninos e incisivos, desgasto a flor de lis, desgasto as pontas de custo, eu vou evoluir para uma função em grupo, e depois eu vou evoluir para uma classe 1, que é a oclusão balanceada bilateral, quando a criança mastiga de um lado, toca do outro, e aí quem passa a ser o protagonista da proteção, do desenvolvimento da desoclusão e da oclusão mutuamente protegida é a articulação temporomandibular e não mais os dentes. Olha aí agora a oclusão em relação cêntrica primitiva, né, no início.
uma prioridade para o movimento agora de rotação. Novamente, eu tenho forma e tamanho, depois alinhamento tridimensional e depois a indução para que eu tenha a relação entre os arcos, que será a futura oclusão. Os incisivos, como determinam a dimensão vertical, eles vão deixar espaços nos dentes posteriores para que os meus dentes posteriores erupcionem. Eu tenho que ter espaço para que eles erupcionem e assim se articulem. Aí eu vou completar a minha oclusão em relação centro. Junto com esse desenvolver, eu vou tendo o desenvolvimento do tubérculo zigomático, e aí por volta dos 12 anos eu vou ter uma eminência articular completa, e eu vou ter a maturidade das minhas ATM. Né? Então eu vou ter, olha como é importante, a articulação ela tem um compartimento superior que tem relação com o temporal e um compartimento inferior que tem relação com o côndilo. Então, olha só, eu tenho o compartimento superior uma relação de rotação e eu tenho, para haver desoclusão, eu tenho que ter uma relação com o compartimento inferior da articulação, ou seja, ela vai passar na eminência articular e vai desocluir guiado pelos caninos, mas vai haver desoclusão. Então, vamos associar sempre ao compartimento superior, ou seja, disco temporal, o movimento de rotação, e o compartimento inferior, o movimento de translação. Para eu ter uma oclusão perfeitamente desenvolvida, eu tenho que ter axialidade, ou seja, a força direcionada no longo eixo do dente. Eu tenho que ter estabilidade, ou seja, os dentes tocam sem desviar para posição nenhuma, sem contato deflectivo. Consequentemente, eu não tenho interferência. Na hora que eu tenho força direcionada, principalmente nos premolares, são os dentes que têm mais força axial, que mantém a dimensão vertical. Quando eu tenho axialidade, estabilidade sem interferência, aí eu vou ter uma oclusão fisiológica. E aí uma pergunta que vai caber para a próxima aula, que é quando a gente continua esse desenvolvimento oclusal. Por que o segundo molar descido é o último dente a cair? Por que ele é o último dente a cair? Essa é a pergunta. Porque ele mantém essa dimensão. Oi? Porque ele vai guiar a erupção, ele vai guiar a erupção do primeiro, né? Molar permanente. E Né? ele mantém a dimensão, Guilherme, até que o primeiro molar segure a onda, aí ele diz, não, agora eu cumpri minha missão, agora eu posso ir embora. Entendeu? A gente vai dar uma paradinha e eu vou voltar a compartilhar a tela da outra para que a gente sim, agora.
Então, vocês estão vendo aí essa imagem? Novamente, ó, é importante a gente fechar o raciocínio, né? Quando a gente percebe aqui, ó, olha a idade que o meu segundo molar ele sai, 12 anos, tá? Vocês estão prestando atenção aí, gente? Estão ouvindo? Não? Sim. Ah, sim, muito bem. Olha, o segundo molar caiu lá com 12 anos, né? Mas olha o que é que eu já tenho aqui, ó. Primeiro pré e segundo pré, certo? Eu já estou surgindo aqui segundo molar, o meu primeiro molar já está lá a toda a vida, ou seja, eu já vou ter canino, ou seja, quando o segundo molar descido sai, eu já tenho estabilidade oclusal, dimensão vertical, e se eu não botei a mão do homem para atrapalhar, eu com certeza terei também já relação cêntrica. Então, terei dimensão vertical, terei relação cêntrica, terei estabilidade e axialidade. Vocês entenderam como a coisa se desenvolve perfeitamente na natureza, não? Vocês entenderam isso, gente? Como se desenvolve perfeitamente na natureza? Sim, sim. Perguntas? Entendemos. Eu quero saber se vocês têm dúvidas. Eu acho que é importante a gente conversar